Ok, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. Boa tarde, Daiane da Rosa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A Daiane da Rosa é hoje a nossa oradora principal e quem quiser pode começar. Então, vamos lá. Bem, boa tarde a todas e todos em Portugal, bom dia aqui no Brasil. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, ao Colégio Tropical pelo convite, pela oportunidade, especialmente a Tereza, né, que me deu todo esse suporte aí durante o processo de organização do webinar, então, muito obrigada. Eu sou a Daiane, eu sou bióloga de formação, sou mestre em zoologia e atualmente eu sou doutoranda do Programa em Ciências da Sustentabilidade da Universidade de Lisboa. Eu sou vinculada à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde eu sou bolseira da FCT, sob orientação da professora Cristina Branquinho, que está aqui com a gente. Também sou orientada pelo professor João Batista, do Instituto de Ciências Sociais, e tenho orientação da doutora Patrícia Rosa, aqui do Instituto Mamirauá, na Amazônia, onde eu estou vinculada, realizando o meu trabalho de campo nesse momento. Bem, como vocês podem ver na chamada, né, do webinar, o título da minha tese é Diversidade Biocultural, Alimentar e Resiliência, o caso da Amazônia Brasileira em Transição, mas hoje eu vou focar aqui no tema do primeiro capítulo da minha tese, no qual a gente esteve envolvido nos últimos 2 anos. Bem, quando a gente começou a pensar o projeto de tese lá em 2022, né, a ideia era tentar primeiro entender como as mudanças na alimentação em IPLC, né, que são as Indigenous People and Local Communities, vinha acontecendo a nível global. A partir daí, seria mais fácil a gente pensar em objetivos, né, para o meu estudo de caso, especificamente aqui na Amazônia brasileira. Então, a gente se focou no primeiro objetivo, que foi tentar entender quais eram os fatores que levavam a essas mudanças na alimentação nessas populações. Ou seja, essas mudanças, né, essas transições alimentares, elas poderiam ser vistas em outros lugares do mundo, né, nessas populações, como que ela estava acontecendo nesses outros lugares, e se esses fatores que levam à transição alimentar sofriam alterações geográficas ou em diferentes biomas, continentes, ou dependendo também do grau de isolamento dessas populações, né? Então, a pergunta principal era o que estava levando as populações indígenas e comunidades locais a saírem de uma alimentação mais regionalizada para uma alimentação mais globalizada. Então, a partir daí, surgiu o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje. Ele se trata de uma revisão de literatura que é baseada no discurso, né, na análise do discurso científico, e ela buscou entender principalmente quais os fatores influenciam a transição alimentar em populações indígenas e comunidades locais, quais são as origens dessas variáveis, a natureza delas e as escalas de impacto. E a gente também buscou relacionar esses fatores, né, dentro do escopo das dimensões da sustentabilidade, para tentar entender como eles se distribuíam entre variáveis econômicas, sociais e ambientais, e também propor discussões, né, dentro de cada uma dessas áreas de atuação, e como os pesquisadores, né, com essa expertise, também poderiam contribuir para o entendimento das transições alimentares em populações indígenas e comunidades locais. Bem, e aí vocês podem me perguntar, né, mas por que um estudo sobre diversidade biocultural, alimentar e resiliência, né, a gente está falando sobre transição alimentar? Como vocês podem ver nesse mapa, né, que tem como fonte um report da FAO de 2020, esse report fala sobre o estado de segurança alimentar e nutricional no mundo. Os países do sul global, onde se concentram em maior parte, né, as populações indígenas e comunidades locais, elas apresentam áreas com um índice baixíssimo de acesso à alimentação saudável. E isso está diretamente associado a essas transições alimentares, né, através do aumento do acesso físico e financeiro dessas populações a alimentos industrializados, sejam eles processados ou ultraprocessados. E, como consequência, né, o aumento dos índices de doenças não comunicáveis, de obesidades e de diabetes nessas populações. E essa falta de alimentação saudável, ela não está diretamente relacionada com a falta de diversidade alimentar nessas áreas. Na verdade, pelo contrário, né? Eu trouxe esse mapa aqui por 2 motivos. O primeiro deles é para demonstrar como a diversidade de alimentos originários dessas regiões do sul global e ou domesticados e produzidos pelas populações indígenas e comunidades locais é bastante diferente daquela que realmente eles estão consumindo nos últimos anos, né? Com base no gráfico, no mapa que a gente viu anteriormente,
especificamente e também com base na literatura. E um segundo momento, né, eu também trouxe esse mapa para destacar que, logicamente, essa não é a primeira vez que há uma onda de globalização alimentar que afeta essas populações, né? E aqui, com base na nossa história, né, eu posso destacar apenas algumas dessas ondas de globalização que a gente já conhece, né? Que, como, por exemplo, a nossa dependência global das especiarias e dos condimentos asiáticos, que teve início lá na época das grandes navegações. Também o consumo massivo de café, né, que é uma planta típica da África, a importância da batata para a população irlandesa na época da Grande Fome, que é uma planta, né, um vegetal tipicamente sul-americano, ou então essa variedade de pratos brasileiros e norte-americanos que foi influenciada diretamente pelos povos africanos que foram escravizados nessas áreas, né? Então, isso não é recente, já vem acontecendo ao longo da nossa história, mas essa é uma onda de globalização mais ultraprocessada, digamos assim. Então, vocês vão me perguntar, né, por que estudar transição alimentar nessas populações especificamente, né, nas populações IPLC? Bom, primeiramente, porque muitos estudos vêm sendo realizados sobre as consequências da transição alimentar para essas populações, mas poucos ainda abordam as causas específicas, né, dessas transições. E aqueles que tratam das causas abordam a partir de um ponto de vista mais nutricional e menos da cultura e da diversidade alimentar. Para além disso, né, a alimentação tem um papel fundamental na relação dessas populações com a natureza, né, já que muitos dos alimentos que eles consomem e usam para alimento, eles extraem, né, das regiões onde eles vivem. Então, como vocês podem ver nesse infográfico, né, que é apresentado em um report da WWF, resultado aí de um trabalho em conjunto entre várias organizações não governamentais, esse report ele traz o estado dos territórios das populações indígenas e comunidades locais ao redor do mundo. E de todas as terras do globo em boas condições ecológicas, pelo menos 42% estão dentro dos territórios dessas populações, né? E esse relatório também sugere que há uma relação positiva direta entre a qualidade ecológica desses territórios e a presença dessas populações lá. Nesse mapa que foi apresentado no mesmo relatório, vocês podem observar em roxo as regiões de sobreposição entre as áreas que são prioritárias para a conservação da biodiversidade a nível global e os territórios das populações IPLC. E vocês podem ver que existe uma sobreposição bem grande, importante, nas regiões dos trópicos, principalmente, né, onde ficam as regiões de floresta tropical, e em grande parte na Amazônia, né, e na África, onde tem, vocês vão ver mais para frente, a maior parte dos estudos que a gente analisou foram desenvolvidos. Bem, então, levando tudo isso em consideração, né, para tentar entender quais eram esses fatores que estavam levando à transição alimentar a nível global, a gente desenvolveu uma revisão de literatura com base no protocolo PRISMA, que é utilizado em revisões sistemáticas para padronizar e sistematizar os processos. E após a seleção do tema, a conceitualização, a gente criou um protocolo e a gente realizou as nossas buscas em 3 diferentes bases de dados, né? O Web of Science, a Scopus e a PubMed. E a gente utilizou um software online gratuito que chama Ryan para auxiliar na triagem e na seleção desses artigos. Ao final, a gente analisou 36 artigos. Em uma primeira etapa, a gente realizou uma análise do discurso qualitativa dos artigos selecionados, buscando apenas por fatores que levavam à transição alimentar, que foram encontrados pelos autores, né, daqueles artigos naquelas regiões com aquelas populações. Então, a gente se restringiu, né, à leitura dos resultados e discussão dos papers. Já na segunda etapa, a gente realizou uma análise quantitativa dos dados obtidos com base nos 151 fatores chaves que a gente encontrou como responsáveis pela transição alimentar nessas populações estudadas dos artigos analisados. Bem, esses 151 fatores encontrados, então, nos estudos, eles estão distribuídos ao longo de todos os continentes e biomas, sendo que 55% foram encontrados em florestas tropicais, 72% foram obtidos a partir de estudos realizados na América do Sul e 91% com populações do sul global. Aqui os círculos em salmão, eles representam as localidades onde os estudos que a gente analisou foram realizados e o tamanho dos círculos indica o número de fatores encontrados em cada um desses estudos, onde o menor número de fatores encontrados foi 1 e o maior foi 8. Esses 151 fatores-chave, eles foram, então, agrupados por similaridade dentro de 21 categorias para possibilitar uma análise quantitativa mais criteriosa das informações que a gente obteve, né? Então, para além disso, a gente agrupou essas 21 categorias
de acordo com as 3 dimensões da sustentabilidade, em variáveis ambientais, sociais e econômicas, de acordo com o tipo de variável em drivers, que são aquelas variáveis externas ao sistema, e variáveis rápidas e lentas que atuam dentro do sistema. E aqui, quando eu falo sistema, eu estou considerando as populações IPLC como sistemas socioecológicos dinâmicos. E também a gente classificou essas 21 categorias de acordo com a escala espacial de origem do impacto dessas variáveis, né? Então, a gente classificou por familiar, comunitária, regional, nacional e global. No final das nossas análises, a gente construiu um framework que é apresentado aqui através de um diagrama de Sankey, onde é possível observar todas as categorias, todas as 21 categorias criadas, as suas escalas espaciais de origem, a tipologia das variáveis e as dimensões da sustentabilidade, as quais estão interrelacionadas, né? Aqui em vermelho, as variáveis econômicas, em verde, as variáveis ambientais, e em azul, as variáveis sociais. A largura de cada fluxo representa o número de fatores associado a cada uma das categorias. Bem, o que a gente pôde observar, né? A relevância, importância das variáveis econômicas em vermelho e das ambientais em verde, representando as variáveis mais frequentes dentro da nossa amostra. Eu queria dar um destaque aqui para os auxílios governamentais, que foram os mais frequentes, em particular os programas de transferência de renda no Brasil e os programas alimentares também de assistência alimentar em outros países da América do Sul e da África, e também a integração ao mercado, né, que se refere à comercialização regional, nacional ou mesmo internacional de produtos extraídos e produzidos localmente. Essas duas variáveis, elas, por consequência, levam ao aumento da renda familiar, né, e as mudanças a nível familiar e comunitário. Juntas, essas 3 categorias representaram 26% de todos os fatores encontrados nos nossos artigos analisados. Já os fatores ambientais, né, como acessibilidade física, a sazonalidade, as mudanças no uso da terra, elas mostram para a gente que o ambiente e o aumento no acesso, né, na acessibilidade, também impulsionado pelo aumento da renda, eles são fatores importantes para entender, né, como que essas mudanças na alimentação estão ocorrendo. Aqui um destaque para a sazonalidade, que foi especialmente representativas para populações IPLC que vivem na Amazônia. Essas 6 categorias, né, que eu estou destacando aqui no diagrama para vocês, elas englobaram 48% de todos os fatores que foram amostrados por nós. Com relação às variáveis sociais, né, embora bastante distribuídas entre 10 categorias, né, os fatores sociais eles representaram 38% do total de fatores que a gente obteve na nossa amostra, né. Algo que nos chamou a atenção durante as análises é que algumas categorias de fatores sociais, elas parecem ser um reflexo das mudanças econômicas que essas populações vêm sofrendo. O aumento da renda, ela promove essas mudanças na dinâmica familiar e da comunidade. E alguns fatores sociais agem como resposta dessas transformações, né, levando a mudanças no estilo de vida e também no comportamento alimentar. Aqui eu queria destacar para vocês algumas variáveis sociais que foram mais representativas ou então que tiveram, né, esse apelo maior nos artigos. Em primeiro momento, eu queria falar da mobilidade, que está intrinsecamente relacionada com o aumento da acessibilidade física, né, aquela variável ambiental que foi bastante vista, citada entre os nossos fatores, e também está relacionada com o aumento da renda, né, a variável econômica. Ela propicia, né, essa mobilidade, ela se refere aos deslocamentos dessas populações de forma frequente, pendular ou definitiva, para os centros urbanos, né, integrando essas populações ao mercado de consumo cada vez mais. Para além disso, o processo de urbanização, ele também caminha em conjunto com a acessibilidade física, né, havendo uma relação de interdependência entre essas duas variáveis. Teve um artigo que chamou bastante atenção, que era de uma população específica do Peru, e eles sofreram um rápido processo de integração, né, ao mercado e ao mercado de consumo principalmente, como, por exemplo, foi construída uma grande rodovia que ligou 2 grandes centros urbanos, passando a apenas alguns quilômetros da comunidade que até então era isolada. Então, isso trouxe infinitas mudanças, né, em vários aspectos para essas comunidades, mas também com relação à alimentação.
É importante também aqui trazer as questões de gênero, né? Uma vez que nessas populações a mulher ela desempenha um papel central na cozinha, no que é preparado, no que é consumido, no que é servido. Então, com a integração cada vez mais crescente das mulheres ao mercado de trabalho, o que se come, como se come, e até mesmo a inserção de eletrodomésticos na cozinha, na hora do preparo do alimento, está impactando diretamente o caráter nutritivo e social da alimentação para essas populações, né? É, eu também trago aqui, né, um fator que foi reportado por artigos principalmente publicados nos últimos 5 anos, e que se trata dos impactos, né, para as crianças da homogeneização da alimentação através da educação formal. Bom, como eu disse, né, esse driver apareceu bastante nos últimos 5 anos, nos artigos publicados nos últimos 5 anos, e esses estudos apontam que essa homogeneização da alimentação escolar ela é resultado da desconsideração pelos governos regionais, nacionais, da cultura alimentar regionalizada a nível local, e também dos programas assistencialistas de alimentação, que são aqueles que entregam muitos ultraprocessados, industrializados, né, mas principalmente ultraprocessados, para alimentação escolar. E esse fator também ele está diretamente relacionado aos conflitos intergeracionais, que também são uma categoria nossa, né? Essa dificuldade no entendimento do que vai se comer na casa depois que as crianças vão para a escola e comem uma alimentação mais industrializada, né? E encontrar com os pais e com os avós que estão mais acostumados com essa alimentação mais regionalizada. E para além disso, né, esse fator também está relacionado a outra variável nossa, que são as mudanças nas preferências alimentares, né? Que a gente viu que os estudos indicam que acontece principalmente nas crianças por conta da alimentação, né, da homogeneização da alimentação escolar, mas também com os jovens que têm migrado cada vez mais para as cidades em busca de oportunidades de estudo e trabalho. O que a gente também pode observar é que as variáveis do tipo drivers, atuando em escala regional, foram os fatores chaves mais representativos na nossa amostra, né? Então, isso demonstra que, para propor políticas públicas, a gente precisa pensar isso a nível local e regional, para garantir a segurança, a soberania alimentar e, como consequência, a saúde e o bem-estar dessas populações. Nós também realizamos uma análise dos fatores levando em consideração a transição alimentar por bioma. Como apresentado nesse gráfico, né, vocês podem observar que os biomas mais representados nos estudos avaliados, né, são as florestas tropicais e as savanas com relação aos outros biomas. Os círculos em vermelho estão representando os fatores econômicos, os triângulos em verde os fatores ambientais e os quadrados em azul os fatores sociais. E aqui vocês podem observar que houve uma amostragem bastante maior nas florestas tropicais, o que coincide com o mapa que eu mostrei anteriormente, né, da sobreposição global dos territórios de populações IPLC com as florestas tropicais e também essa, né, sobreposição com as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade a nível global. Mas, para além disso, a gente também pode ver que os fatores econômicos e ambientais são mais predominantes nas florestas tropicais, enquanto os fatores sociais são mais frequentes nas savanas, né? E o que isso demonstra para a gente, né? Que o ambiente está desempenhando um papel fundamental na hora de moldar esse processo de transição alimentar e influenciar também as escolhas alimentares e o comportamento alimentar dessas populações. Mas aí, vocês vão me perguntar, né, o que tudo isso tem a ver com a tua tese, né, com a tua pesquisa. Então, a gente trabalhou nesse artigo nos últimos 2 anos, com o objetivo de entender quais eram os fatores que levavam à transição alimentar a nível global, para em um segundo momento eu entender se aqueles fatores encontrados em uma escala maior serão os mesmos ou não dos que eu vou encontrar aqui na região, considerando o meu estudo de caso na Amazônia brasileira. Então, fazendo uma retrospectiva geral, né, dos nossos principais resultados, o que a gente pôde observar é que os fatores econômicos e os drivers atuando em escala regional foram as variáveis mais importantes a nível global. E, para além disso, né, a amostragem representativa de estudos na Amazônia e a sobreposição de áreas relevantes para a conservação da biodiversidade aqui demonstra a importância, né, de estudos como esse serem realizados na maior floresta tropical do mundo. Para além disso, logicamente, o meu interesse pessoal, especial na Amazônia, levaram a gente a entender, né, como que essa transição alimentar acontece aqui, então. E também a gente gostaria de entender, né, os contextos em diferentes escalas espaciais, né, escalas macro, escalas locais e regionais, para poder propor ações, né, mais específicas e direcionadas para cada situação.
Então, agora, com o conhecimento dos fatores chaves na mão, né, a gente devia seguir para o trabalho de campo. Então, esse processo todo foi iniciado quando eu cheguei aqui no interior do Amazonas, em Tefé, que é onde eu estou hoje. Eu cheguei aqui em abril de 2023, em uma parceria entre a Universidade de Lisboa e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, principalmente, né, com um grupo de pesquisa em territorialidades e governança socioambiental na Amazônia, que é ao qual eu estou vinculada. A minha área de estudo pré-estabelecida no projeto se tratam de duas reservas de desenvolvimento sustentável, que são unidades de conservação que permitem o uso sustentável dos recursos naturais, acordado com as populações que estão estabelecidas, né, nessas regiões. A RDS Mamirauá e a RDS Amanã, que vocês podem ver no mapa aqui, elas fazem parte da Reserva da Biosfera e do Corredor Ecológico da Amazônia Central. Elas se tratam de áreas assim, esse corredor, né, ela é uma área de milhões de hectares de floresta amazônica e ela é prioritária para a conservação, considerada, né, prioritária para a conservação da Amazônia. São centenas de comunidades nas duas RDSs e para fazer a seleção das comunidades onde a gente ia trabalhar, a gente pensou, tá, como que a gente vai entender, né, essas comunidades num contexto mais amplo para poder fazer a seleção. Assim, surgiu a oportunidade da gente entender esse contexto quando, através do grupo de pesquisa que eu estou associada, né, que é o grupo de pesquisa em territorialidades, a gente teve acesso aos dados censitários realizados nas duas reservas nos anos de 2018 e 2019, né? Esses dados, eles não possuem informações diretamente relacionadas à alimentação, mas eles possuem dados socioeconômicos, que, como a gente viu lá, né, a nível global, são bastante relevantes para entender, né, o contexto de como ocorrem as transições alimentares. Então, a partir desses dados socioeconômicos, a gente pôde coletar informações variáveis relacionadas às nossas variáveis do artigo. Quando eu falo variáveis aqui, eu digo as nossas categorias, né? Então, com base nessas informações, a gente realizou algumas análises com a intenção de entender como essas comunidades se distribuíam com relação às variáveis socioeconômicas, né? O gráfico que vocês veem aqui, né, é uma representação de uma análise de agrupamento por escalonamento. Os números representam cada uma das comunidades amostradas nas duas reservas. Comunidades espacialmente agrupadas pela mesma cor são mais similares entre si com relação às variáveis de interesse. E esses eixos, né, o X1 e X2, eles representam uma interação relacional entre as 30 variáveis diferentes que a gente utilizou para realizar essa análise. O que nos mostra também esse gráfico, né, que tem uma diversificação bastante grande nas fontes de renda entre as comunidades e em como a renda é aplicada. Isso não só com base nas análises, né, e no gráfico, mas também com base nos dados que a gente conseguiu a partir dos censos. E sem dúvida, né, uma coisa assim que já ficou clara para a gente é que os programas de transferência de renda do governo são uma das principais fontes de recurso financeiro para todas essas comunidades, né? O que corrobora já, né, a priori, os resultados que a gente obteve a partir da revisão da literatura. Bem, então, com base na análise de agrupamento, e para a gente aumentar ao máximo a diversidade das comunidades dentro da nossa amostra, a gente selecionou em comunidades em todos esses agrupamentos, na área destacada pelo círculo em verde, né? Então, como vocês podem ver aqui no mapa, é uma área de interface entre as duas reservas de desenvolvimento sustentável, né? Para além da análise de agrupamento, a gente também considerou fatores ambientais, como comunidades em área de várzea. As comunidades em áreas de várzea são aquelas que sofrem, são mais afetadas pelo pulso de inundação anual, ou seja, elas sofrem mais com as cheias e com as secas. E a gente também selecionou comunidades em regiões de paleovárzea, que são aquelas que sofrem interferências diferenciadas, né, nos períodos de cheia e seca, mas geralmente na paleovárzea, as terras são regiões de paleovárzea ou terra firme, e nelas as pessoas continuam conseguindo ter acesso aos recursos naturais e fazer, né, o plantio e manter as suas agriculturáveis, né, a sua agricultura. Para além dos ambientes, a gente também considerou a distância dessas comunidades aos centros urbanos e também a diversidade das fontes de renda, né, dentro dessas comunidades e entre as comunidades. Para além disso, logicamente, né, a gente considerou as questões financeiras e de logística, já que a gente está realizando um campo na Amazônia e campos aqui, né, são mais complexos de se fazer, exigem uma logística muito mais diferenciada, né, e complexa. Então, enfim, isso também foi bastante levado em consideração.
E aqui nesse mapa ampliado, né, da região, os círculos azuis representam as comunidades que serão amostradas na RDS Amanã, os círculos em verde representam as comunidades que serão amostradas na RDS Mamirauá, e os círculos em vermelho são as cidades da região que são mais utilizadas pelos moradores dessas áreas. Nas comunidades que a gente selecionou, a gente tem 5 comunidades em cada reserva, 5 comunidades em cada um dos ambientes de várzea e paleovárzea, com diferentes interferências, né, desse pulso de inundação na seca e na cheia. A gente tem 2 comunidades, eu vou tentar mostrar aqui para vocês com o mouse, essa daqui e essa daqui, que são comunidades autodeclaradas indígenas em processo de demarcação de terras, mas não estão localizadas, né, dentro de terras indígenas ainda. Temos comunidades que participam de acordos de manejo de pesca, de manejo madeireiro, e outras que se destacam mais pela agricultura de produção, caça, extração de recursos naturais para comercialização. E algumas dessas comunidades têm maior acesso à cidade, como vocês podem ver essa verdinha aqui, que é bastante próxima de Alvarães e de Tefé, que é onde a gente está. E também comunidades que precisam de 12 horas de barco para se deslocar até a cidade mais próxima, que são essas aqui dentro do Lago Amanã, que é a Boa Esperança e a Bom Jesus do Baré. Bem, então, já quase, qual o status do projeto nesse momento, né? Nós já finalizamos o objetivo 1, né, que era identificar e descrever esses fatores que levam à transição alimentar em populações indígenas e comunidades locais a nível global. A gente já realizou as análises do censo e selecionamos as comunidades, né, que serão amostradas. Esse é o segundo capítulo da tese, onde a gente vai buscar explicar como os fatores socioeconômicos podem explicar as mudanças na alimentação, né, as transações alimentares nessas populações. E a terceira etapa do projeto vai se iniciar agora, né? Sexta-feira eu já estou indo para campo, ela vai ser focada na aplicação de questionários nessas comunidades, né, que eu mostrei para vocês, com o objetivo de entender esse status socioeconômico. E esse questionário socioeconômico ele vai ser aplicado em conjunto com um questionário de biografia alimentar, né, onde a gente procura entender também como a renda se associa às mudanças na alimentação e qual a relação dessas populações com a alimentação a partir das perspectivas ambientais, sociais e culturais. E os próximos passos, a partir daí, vai ser realizar uma comparação, então, dos fatores obtidos localmente com aqueles obtidos em escala global e tentar entender, né, como que isso acontece, quais são as diferenças, se elas houverem. Entender também se tem variação local dos fatores responsáveis pela transição alimentar entre os ambientes amostrados, né, aquele de várzea e paleovárzea, ou então em regiões mais isoladas, entre aquelas comunidades que demoram 12 horas para chegar na cidade e aquelas que, né, demoram 15 minutos. E avaliar também como as transformações na cultura alimentar dessas populações vêm impactando, né, na vida e no bem-estar delas. Bem, então, eu gostaria de agradecer à FCT, né, pela bolsa, à Universidade de Lisboa e ao doutoramento em Ciências da Sustentabilidade, à Faculdade de Ciências e o C3C pelo acolhimento em Lisboa, ao Instituto de Ciências Sociais e ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que me recebeu aqui ano passado, onde vou ficar por 2 anos, especialmente a minha orientadora e aos meus colegas do GP Social. Muito obrigada por tudo. E também queria agradecer à Rede Realp, que eu acho que a Cristina já vai puxar um gancho para falar um pouquinho sobre, que é a rede de estudos ambientais de países que falam, né, português. E, logicamente, ao Colégio Tropical pela oportunidade e a todas as comunidades que já me receberam em novembro do ano passado, quando eu fiz as primeiras atividades de campo para apresentação do trabalho, né, e as que vão me receber a partir de agora. Eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem aí que eu fiz sobre alimentação e suas transições. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Daiane. Foi uma apresentação muito, muito, muito interessante. Temos ali a Cristina a bater palmas. Eu, se calhar, perguntava à Cristina se quer fazer algum comentário antes de abrir para os participantes. Por favor, por favor. Eu não sei se ela está com uns cortes. Cristina? Cristina, você está Eu ouvindo? acho que eu não ouvi qualquer coisa que tu me perguntaste, Teresa. Peço imensa Olá, desculpa. Cristina. Não, era só para ver se acrescentava algum comentário aqui ao trabalho da Daiane, ou se abre já para os participantes fazerem questões. O que é que...
Eu só tenho que agradecer imenso à Daiana. A Daiana é uma aluna muito especial, toda dedicada e cheia de vontade de trabalhar e, portanto, que tem desde o início um projeto muito específico e tem sido uma viagem muito interessante viajar com ela por esta problemática e, portanto, que penso que é transversal a diferentes aspectos das áreas tropicais e, portanto, e só deixar estimular as pessoas a fazerem algumas perguntas. Obrigada, Cristina. Então, se calhar abro já para as questões. Quem quiser pode ou ligar o microfone ou colocar a mãozinha no ar. As primeiras questões vão ser mais difíceis. Meu Deus. Ou Não sei se comentário, o João podem quer... fazer algum Não comentário. sei se o João, que é meu orientador, quer falar alguma coisa também. Eu sei que ele ligou a câmera aqui. Não? Então tá bom. Então temos ali o Fernando. Olá, Fernando. Força. Olá, Diana, olá a todos, obrigado pela apresentação. Eu vou ser honesto, houve aqui partes que eu não consegui ouvir, tenho ali coisas a acontecer na cozinha. Queria só fazer-te uma pergunta, Diana, que sai se calhar um bocadinho da tua zona, mas entra na minha, que era que nos falasse um bocadinho como é que é a tua percepção, se calhar já falaste e eu não percebi, desculpa. Como é que é a tua percepção sobre a presença de melhores, piores infraestruturas de transporte nessa transição, enfim, em todo o desenvolvimento da região, dos povos indígenas, se eles querem mais transporte mais rápido, mais seguro para os mercados e com isso têm acesso a melhores alimentos, etc. Enfim, se puderes só dizer-nos como é que é lá no contexto, que eu não conheço e com certeza muitos de nós também não conhecem, como é que é essa percepção de vias de transporte, qualidade de vida. Isto para dizer que eu trabalho muito com road ecology, portanto tudo o que é transporte e energia e biodiversidade, mas neste contexto como é que são as coisas lá na Amazónia? Se puderes falar. Obrigado. Bem, imagina, eu que agradeço pela pergunta, obrigada. Bem, obviamente, eles querem transportes melhores, né? Inclusive, isso faz com que eles tenham acesso à saúde, à educação e a muitas outras coisas, né? Bens de consumo que eles não tinham acesso antes, né? Então, com certeza, a mobilidade aqui... Bom, aqui as estradas são os rios, né? Então, a mobilidade aqui, ela é influenciada principalmente pela presença de barcos, né? Com motores cada vez mais potentes que facilitam, né? E também propiciam essa ida mais rápida para as cidades, né? Entretanto, existem comunidades ainda, como aquelas que eu mostrei no mapa para vocês, que são um pouco mais distantes, mais isoladas, que eles ainda têm os barcos que eles chamam aqui de rabetão, que são aqueles barcos com motor, né, lá atrás, que são motores pouco potentes, e eles vêm com a família toda, então eles demoram muitas horas para conseguir chegar aqui, né? Então, a resposta para a tua pergunta é sim, eles gostariam, e sim, isso traz imensos benefícios, mas a gente também está tentando olhar pelo outro lado, né? E, infelizmente, quanto mais acesso eles têm, né? Acessibilidade física, a mobilidade, os deslocamentos, que está tudo associado a como você vem, né? E se você tem dinheiro para pagar o combustível para vir, também dá acesso aos alimentos ultraprocessados, né? E eles também perdem um pouco dessa soberania alimentar. Porque o que eles fazem então tá, eu pesco um pirarucu, que é um peixe, né, ou então um tambaqui, que são peixes supervalorizados na região. Antigamente, eles iam se alimentar, iam dividir com as outras famílias da comunidade, né, em fazer uma troca ali, eu te dou um peixe, você me dá uma farinha, isso. E hoje não, hoje eles pescam, se eles têm fácil acesso à cidade, eles vêm para a cidade, vendem o peixe, pegam dinheiro, vão no supermercado e compram um monte de ultraprocessados. Então, assim, é uma questão muito difícil de tratar, porque em nenhum momento a gente quer que eles tenham menos acesso, pelo contrário, né? Mas a gente gostaria de trazer essa informação de que, olha, né, vocês têm soberania regional, local, né, aqui na comunidade, e que eles consigam entender, né, o quanto que esses ultraprocessados estão trazendo, né, malefícios mesmo para a saúde, para o bem-estar e tudo mais. Não sei se eu respondi a tua pergunta, eu já dei várias voltas aqui. Sim, não é bem uma pergunta, era para nós percebermos como é que é ali a dinâmica. Desculpa, nem tinha percebido, claro, que os rios que são as estradas. Aqui não tem em Tefé, né? Não tem estrada. Daqui a gente só, quando a gente quer sair da cidade, a gente sai de barco ou de avião. E nas outras localidades, de todas as regiões que eu vou trabalhar, é só via barco, não tem estrada.
Ok. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Um contexto bem diferente, não é? Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou algum comentário? Está tudo muito caladinho. É. Eu espero que tenha ficado ou muito claro, né? Ou ficou muito claro ou ficou muito inteligível. Eu acho que ficou claro. Quer dizer, eu aproveito para fazer uma questão. As comunidades aceitam bem estes trabalhos à partida? Aceitam sugestões? Estão abertos ou é difícil inicialmente? Não, essas comunidades, as duas reservas, na verdade, né, elas já têm anos de trabalhos desenvolvidos a partir de pesquisadores aqui do Instituto Mamirauá, né? Existem vários grupos de pesquisa aqui, né, não só sociais, mas ambientais e tudo mais. Então, as pessoas nas comunidades já estão acostumadas a receber pesquisadores, né? Com relação a né, ao que eu posso trazer de contrapartida para eles em algum momento, eles já pedem, né? Eles falam, já que você vai trabalhar com alimentação, né, você poderia falar mais sobre essa história de alimentos industrializados e quais são as consequências para a saúde. Então, na verdade, é um assunto que para eles também tá assim, eles querem entender o porquê que é que eles não podem comer o biscoito, ou o açúcar, ou o óleo, né? Mas é isso, é uma questão que eu posso trazer para eles num segundo momento, né, já depois da realização da pesquisa. Mas sim, eles são super abertos, inclusive são pessoas maravilhosas que recebem a gente de portas abertas sempre. A gente só avisa, olha, tô indo, posso dormir aí? Pode, eles abrem a casa deles para a gente ficar. Então, assim, eu acho que esse tipo de problema aqui não, né, não encontro. Ok, obrigada. Eu agradeço. Mais alguém quer fazer alguma questão, um comentário? Ninguém? Não? Ok. Não sei se alguém. Sim, Posso. sim. Força. Pronto, eu sou um intruso, estava aqui um bocado a hesitar, mas já que me permitiram assistir, então permitam-me esta intrusão, que eu estou a introduzir-me num grupo ao qual eu sou completamente alienígena, não é? Não sou um indígena, mas sou um alienígena, neste caso. Ahm, Aquilo primeiro o impacto que isto me provocou foi o tratamento estatístico extremamente complexo e denso. Portanto, há aqui um tratamento estatístico que realmente é de alta complexidade e de alta densidade. O que depois se vai extrair daí é que é a minha curiosidade. É depois de toda essa complexidade e toda essa densidade, o que é que se vai extrair? Porque eu já cheguei a uma fase da minha vida em que já deixei um bocado a intelectualidade e os modelos filosóficos e passei a ser um bocadinho mais pragmático. E o pragmatismo é neste sentido. Quando todo esse tratamento informativo estiver sistematizado, o que é que vão fazer com ele? O que pegam nessa informação e agora qual é o objetivo concreto que querem utilizar essa informação com que objetivo concreto? É aculturar as populações indígenas? É esse o objetivo? De forma que a transição para elas seja pacífica e não seja violenta? Ou protegê-las de uma certa enculturação? Isto é o que eu acho que, para já no imediato, seria o mais relevante para mim, é perceber o que é que vão fazer com essa informação em relação a esses povos, não é? Chamados indígenas. Para já começa há aqui uma questão semântica, que é o que é que ainda chamam indígena. Porque, pela descrição que foi feita, esses povos já não são indígenas, na minha perspectiva. Portanto, da maneira como descreveram, a sua relação que eles já têm com o meio ambiente, a relação que eles já têm com outras comunidades que se foram instalando, eles já não são verdadeiramente indígenas, no sentido histórico do termo. Ou seja, se compararmos esses povos, a sua estrutura social e cultural há 200 anos atrás, agora
está completamente alterado, não é? Não sei se aí tinha que ser um antropólogo a dizer isso, se é lícito chamar indígena a esses casos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, então, é quando tivermos essa informação toda, portanto, aqueles 5 capítulos, todos eles construídos, isso vai dar uma conclusão, não é? De certeza vão fazer discussão dos resultados e a conclusão, e agora o que é que querem que se faça com isso? É a nível governamental, a nível social, o que é que querem que aconteça? Bem, com relação à primeira pergunta, né, se as populações são indígenas ou não, na verdade, do meu ponto de vista, eu não sou antropóloga, né, eu sou bióloga, e do meu ponto de vista, a decisão disso é deles, né, então, se eles se autodeclaram indígenas, eu não vou chegar lá e dizer para eles que eles não são, né, então, assim, eu acho que isso é uma questão mais local e regional. Agora, olhando local e regional de como eles se auto-intitulam, né? Agora, olhando de um ponto de vista mais científico, o que a gente tentou fazer foi incluir populações locais e comunidades indígenas do ponto de vista do conceito das Indigenous People and Local Communities. Então, a gente usou esse termo para tentar se situar um pouquinho melhor dentro disso e tentar evitar um pouco esses ruídos mesmo, né? Como foi o que você trouxe aqui agora. Mas veja bem, eu também não sou antropóloga, né? Eu tenho um orientador antropólogo que sempre me puxa assim e fala: olha, você precisa ler isso aqui, né? Para você realmente estar dentro da interdisciplinaridade. Então, é algo que eu também estou trabalhando dentro do meu doutoramento, que é um doutoramento interdisciplinar. Então, não sei se respondi a tua primeira pergunta, mas eu acho que é mais ou menos, né, nesse sentido. Com relação ao que vamos fazer com isso, eu acho que muitas coisas, né? São várias camadas para mim, do meu ponto de vista. Eu, como pesquisadora, que estou aqui trabalhando com essas populações, né, e tenho responsabilidade com relação a essas informações que eu vou adquirir em campo, a partir do momento que eu terminar o trabalho, eu pretendo realizar devolutivas para as comunidades, contrapartidas dos dados que eles, né, me passaram, né. Então, cada comunidade, eu vou deixar livre para cada comunidade decidir como que é essa contrapartida, né? Em várias comunidades que eu já fui, muitos deles pediram: faz uma palestra para a gente, por favor, para a gente entender o que é esse tal de alimento ultraprocessado, quais são os problemas que eles podem trazer para a nossa saúde. Outras comunidades falaram: poxa, você podia dar uma palestra na escola, né, para falar um pouco sobre... Então, isso eu acho que são atividades mais locais, né, em cada uma das comunidades, e eu vou dar essa liberdade para eles decidirem assim, como que eu posso ajudar? Então, a minha intenção nesse momento, né, a partir do momento que eu obter esses dados, é informar, né? Eu sempre falo para eles quando eu vou apresentar o projeto: eu não estou aqui para dizer o que é para vocês fazerem ou não fazerem, eu estou aqui para trazer informação, caso vocês queiram, e também realizar minha pesquisa, né? Não nessa ordem, né? Realizar minha pesquisa e depois trazer informação. Então, num primeiro momento é isso, tá? A partir do momento que a gente tiver a tese desenvolvida, né, como você falou lá, com os 5 capítulos, objetivos e tudo mais, eu ainda não sei que cara ela vai ter no final, né, porque ela já sofreu várias modificações. Mas o que eu consigo compreender é que políticas públicas, sabe? A gente pode, e eu acho que vai ter ferramentas para subsídios, né, para propor políticas públicas em várias escalas, né? Porque a gente começou lá por uma escala global, agora a gente vai fazer um estudo de caso e a gente também vai tentar entender de onde essas variáveis estão vindo, né? Qual a escala, qual que é a origem, né? A escala espacial de origem delas. Então, acho que a gente consegue propor políticas públicas em várias esferas, né? Então, a minha resposta para você nesse momento, né, estando aqui no segundo ano do meu doutoramento, iniciando o terceiro, sem ainda ter ido para campo, né, sem esses resultados mesmo em mãos, é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, suas perguntas. Então, quer dizer, então tem uma perspectiva de nível governamental, a nível federal. Princípios? Agora, a nível Ah, federal ou a nível de regional, ou seja, de governo regional? Querem eu envolver acho os que pode, governos acho que pode ou... ser os dois, sim. Aqui do Instituto Mamirauá já estão saindo algumas notas técnicas com relação, por exemplo, à alimentação escolar, que é um projeto que eu estou desenvolvendo aqui, um projeto menor, né, que a gente está desenvolvendo à parte com um aluno de iniciação científica. Então, algumas notas técnicas já estão saindo a nível local e regional sobre alimentação industrializada e ultraprocessada nas escolas. Então, é isso, sabe? Eu acho que, dependendo dos dados que a gente tiver, a gente consegue propor, em várias escalas governamentais, políticas públicas com base nos dados que a gente vai, né, obter em campo. Então,
Acho que eu consigo te dar uma resposta melhor daqui, sei lá, um ano, quem sabe. Mas é isso. Então, aí nessa perspectiva, pronto, desculpa que isto desenvolve um diálogo, não é? Obviamente isto Tudo desenvolve bem, um sem diálogo. problemas. Então, nessa perspectiva, que é, no fundo, podemos dizer que o ideal seria que, a nível alimentar, então passassem-se a adotar tipologias alimentares mais biológicas e menos industrializadas? Seria esse digamos assim, um resultado satisfatório para este trabalho imenso? Ah, não sei. Eu ainda fico mais com o ponto de vista de que a gente vai trazer a informação, né? Eu acho que a gente botar isso em prática, não sei, talvez para o final a gente tenha alguma ideia assim mais específica de como a gente pode ter isso aplicado mesmo, né? Mas eu ainda vejo mais no sentido de políticas públicas, porque assim, eles já estão sofrendo um processo de aculturação tem muito tempo. Então, eu acho que essa é uma decisão deles, não é uma decisão nossa, né? A gente está indo para lá para entender como que isso está acontecendo e quais são as causas, né, dessa mudança na alimentação e como essas mudanças estão impactando na cultura deles, enfim, em vários aspectos, que foram, né, todas aquelas variáveis que eu mostrei para vocês aqui durante a apresentação. E a Então, eu aculturação, não só um bocadinho, foi acho. forçada ou foi voluntária? Que isso é importante. Foi voluntária ou foi de certa forma forçada? Olha, eu acho que aconteceu das duas formas. Talvez em um primeiro momento, historicamente, essa história da Amazônia, ela começa, né, na época das grandes navegações, né, e dos descobrimentos. E depois disso, a gente teve várias ondas, né, de incursão pela Amazônia que foram mudando a forma como essas populações, né, se relacionam com o mundo e com a alimentação. A gente pode citar, inclusive, na época da seringa, né, que muitas pessoas migraram para cá, de outras regiões do Brasil, para extrair a seringa, a borracha. E naquela época existiam já os regatões. Os regatões são grandes barcos que funcionavam como supermercados, né, pelas hidrovias da Amazônia. E eles chegavam nas comunidades naquela época já, com muito açúcar, muito óleo, café, né? Então, por isso que eu disse, são coisas que são várias ondas de globalização, né? Nesse momento, o que eu estou tratando mais é essa onda mais recente, mais moderna dos ultraprocessados. Mas, assim, esses minimamente processados, industrializados, já chegam aqui há muito tempo. Então, isso seria já um outro trabalho, né? Que seria esse histórico de como essas transições e essas ondas de globalização alimentar aconteceram na Amazônia. Na verdade, a gente não pode nem descartar, assim, na história dos povos originários mesmo, que é essa relação, por exemplo, do abacaxi, que é uma planta tipicamente da floresta tropical do sul do Brasil, na verdade, do sul da América do Sul, e que chegou aqui com os índios tupis-guaranis, nas incursões deles através da Amazônia, que eles levaram até a América Central. Então, hoje, muitas pessoas acham, por exemplo, que o abacaxi é amazônico, mas ele não é, né? Ele é do sul da América do Sul. Então, assim, se a gente for estudar, a gente precisa começar lá nas domesticações, né, dessas populações, que elas domesticaram várias plantas da América Central, da América do Sul, e mantiveram essas plantas aqui até hoje, né? Então, mesmo que a gente quer, talvez, chamar de alimentação regionalizada e tradicional hoje, muitas dessas coisas não são daqui, elas vieram em outras ondas. Mas a questão elas são produtos, né, da natureza, assim, né? Não são ultraprocessados. Então, eu acho que a questão principal e maior aqui é tentar entender como essa última transição, essa última onda de globalização em termos de transição alimentar está acontecendo. Já agora, Obrigada, isto Daiane. para terminar, com os dados, eu vi lá, pronto, desculpem lá, mas eu quando eu embrenho nisto, pronto, isto é tal história, às vezes a timidez pode muitas vezes revelar em excentricidades, não é? Havia uma timidez inicial para se participar, depois geram-se excentricidades, isso também acontece. Naquele gráfico onde estava agrupado os vários 6 grupos, não era? Que eram os 6 grupos de afinidades que se tinham estabelecido entre os fatores, e eu reparei e muitas vezes o que sai, como se sabe em ciência, muitas vezes o que sai fora do padrão, O outlier. pois é, levam a grandes Sim, descobertas. E então havia lá um grupinho exato. que ninguém falou, mas ele estava para lá isoladíssimo, que era o número 11. Não sei se Sim, reparou nisso.
Agora, Com certeza. há Peraí, eu vou até alguma coisa que, compartilhar aqui porque eu é, acho que vale a pena. Só se um há alguma instantinho. coisa que explique essa diferença tão abismal entre os outros grupos. Explica, eu já vou te dizer por quê. Bem, antes de falar sobre. Deixa eu só tentar aqui que eu não estou conseguindo. Aqui, já. Exatamente. Vocês Aí estão, um mosquito, coitado, sozinho. vocês já estão Portanto, conseguindo ver? Aqui para mim não está aparecendo aqui. Ainda não, ainda não. Deixa eu tentar de novo, só um instante. É que eu acho legal mostrar. Realmente é uma comunidade interessante. Ai, não está aparecendo, gente. Não sei por quê. Eu vou deixar. Mas deixa no formato. Vou, isso, aqui, né? Assim, Agora não se está a pronto. ver ainda. Não? Agora sim, agora sim. Agora sim, tá, ótimo. Então tá, essa comunidade aqui é a número 11, né? exato. Então, a comunidade número 11 é uma comunidade que foi por mim selecionada para a gente trabalhar, porque ela é esse outlier, né? A gente tem algumas ideias do porquê que ela é um outlier. Primeiro, ela é a maior comunidade das duas reservas. Ela tem mais de, olha, posso estar falando besteira aqui agora, mas ela tem mais de 200 moradores, se eu não me engano. E muitas casas mesmo, é uma comunidade grande, é quase um mini centro urbano. Eles têm uma diversificação muito grande de atividades dentro dessa comunidade. Eles têm extração de açaí, eles têm produção de polpa a partir das frutíferas, né, que eles têm na comunidade. Eles produzem farinha, né, de mandioca. Então, assim, eles têm uma diversificação muito grande de atividades e eles são uma comunidade muito grande. Mas a gente pensou, não, é um outlier, né? Não vamos olhar o outlier, mas aí é isso, a gente vai olhar o outlier para tentar entender por que ele é um outlier, né? Então, a gente tem duas comunidades nessa região, que eu vou mostrar aqui no outro mapa para vocês, para poder mostrar onde é que ela está. Só um instante. Aquela comunidade ali é essa daqui, dentro do lago, muito distante das cidades, né? Uma dessas comunidades aí que, dependendo do meio de transporte, demora 12 horas para chegar na cidade mais próxima. E a gente também vai estudar uma comunidade na frente dela, do outro lado do lago. Espera aí que eu tô com problema com o meu mouse, que é essa daqui, que é a Bom Jesus do Baré, que já tem um outro padrão de diversificação de atividades de agricultura, de atividades econômicas em geral, né? Atividades de fontes de recurso. Então, né, como a gente tem duas comunidades na mesma região, com a mesma distância para a cidade, mas com acessos diferentes, porque tem transportes diferentes e rendas diferentes, né? Então, talvez a gente consiga entender um pouquinho por que ela é um outlier, para além dela ser a maior comunidade das duas reservas. Então ainda não sabem. Ainda É, não, porque eu ainda não fui para campo. uhum. Mas a gente acredita que seja pelo tamanho mesmo, pelo tamanho e pela diversificação das fontes de renda e pelas fontes de renda mais altas, né? Então, é uma das comunidades que a gente chama, assim, né, de mais ricas das reservas, porque eles têm muita diversificação, então, né, eles acumulam bastante, assim, Porque renda, né, aqueles de gráficos várias fontes diferentes. mostram as afinidades entre os vários tipos de fatores, correto? E então há Exato. grupos de comunidades de São acordo 30, com... exato, são 30 Exato. variáveis Então, e essa socioeconômicas comunidade 11 diferentes não que tem foram nenhuma analisadas. afinidade com nenhum fator, não há nenhum que consiga. Isso é que eu acho muito, muito Quando a envolvente. gente, quando a gente rodou essa análise, teve algumas vezes, porque a análise por escalonamento, ela agrupa de formas diferentes. Então, teve algumas vezes que ela teve relacionada, associada com esse grupo aqui. Ok. Então E tem a ver teve com os algumas critérios, é vezes, isso? Não. teve. E essas comunidades aqui, dessa figura geométrica alaranjada, elas são comunidades com acessos socioeconômicos mais altos, ou seja, elas têm mais fontes de renda, são comunidades mais ricas em geral, né? E essas comunidades localizadas aqui mais à direita do gráfico são comunidades com menos acesso. Então, ela está muito relacionada com esses dois grupos aqui, que são comunidades, por exemplo, que participam de manejo de pesca, que é uma atividade que dá bastante, né, retorno financeiro aqui para a região, principalmente com a pesca do pirarucu. São comunidades que têm uma diversificação grande de atividades, que também tem agricultura, né, para além da pesca, muitas vezes. Então, a gente, né, considera essas comunidades como comunidades com mais acesso a fontes diferentes, fontes de renda, né? Então, é isso. Ok. Muito obrigada, Daiane. Não Julgo vou que puxar De mais por nada. cerejas, senão vêm as cerejas todas atrás. Mas muito obrigada, podem foi muito sempre, bom conversar com você, Mar. Obrigada. podem Obrigado. sempre continuar a discussão, se quiserem, depois do webinar, podem continuar. Eu
Perguntava só se existem mais questões, temos tempo para mais uma. Se não existindo, quem quiser pode sempre contactar a Daiane por e-mail. Nós partilharemos o e-mail dela, caso não tenha. Não sei se estava partilhado na apresentação, mas nós podemos partilhar. Eu acho que não, mas sim, uma boa ideia. Ok, pronto. E já sabem que os nossos webinars ficam todos disponíveis no nosso canal do YouTube, no canal do Colégio Tropical. Mais uma vez, Eu, então, sim, Daiane. não, eu só ia dizer que eu acho que a Cristina quer falar da Rede Realp. Não? 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 Então tá A bom. Cristina está ali a... Não é preciso. Eu de vez em quando tenho que desligar aqui a rede, porque não sei porque estou com pouca rede aqui, mas não é preciso falar da Realp, mas já que disseste isso, Daiane, só dizer que também que estes projetos e estas interações com os alunos às vezes são reforçadas por estes projetos como a Rede de Estudos Ambientais de Países de Língua Portuguesa, e que são muito interessantes porque cruzam os vários saberes em várias áreas em língua portuguesa, mas não só. Mas sobretudo obrigada, Daiane, por esta viagem. Obrigada, Cristina. Mais uma vez, obrigada, Daiane. Eu que agradeço. E obrigada a todos. Já sabem que costumamos ter os nossos webinars mensalmente. Normalmente é na segunda, terça-feira de cada mês. Às vezes há algumas alterações de dia ou de horário, quanto à disponibilidade dos oradores também. E, neste caso, localização geográfica. E pronto, obrigada. E um bom dia a todos. Muito obrigada, gente. Bom dia. Obrigada pela oportunidade, Tereza. Até mais. Até a próxima.